E aí? Vou te chamar aqui. Ei, Kel, você sabe na Jaque já? Yes! E aí? Não, Tudo bom, e você? não, porque o meu fone estragou. Oh, meu Deus. Tem Tá? problema, não? O som tá bom? Tá ótimo. Bom, tá ótimo. E aí, Jaque, como é que estão as coisas? Tô aqui eu e a minha casa, Tá sozinho em casa, né? tô sozinha em casa. Agora eu moro só. O filho casou, né? É, Então agora eu moro só. casou e mudou. Casou e mudou. Tô Aí gostando, tá você. É? tô gostando. Eu sempre gostei de ficar sozinha em casa. Nunca morei sozinha, Aham. gostei. E agora eu tô achando ótimo. Assim, a gente tá ocupado demais, né? A gente está fazendo muita coisa, muito edital. Hoje eu falei que eu não quero que ninguém me conta nenhum novo edital mais. Hoje saiu um monte, né? Uma loucura. É. Então, Isso que mas eu aí. ia falar, nem tá sozinha, né? Tá os seis editais aí na pegada. Não, e eu acho que eu nunca conversei com tanta gente que eu não falava há tanto tempo, né? Você vai fazer um edital, você vai fazer um projeto, aí você lembra do fulano, aí você liga, você conversa 1 hora e meia, né? Nossa, mãe. Para pôr a vida em dia e tudo, assim. Eu acho que é outros momentos, né? Assim, eu considero que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu já estava Hum. fazendo essa transposição de vir trabalhar em casa. Antes da quarentena, eu Hum. estava fechando meu escritório, já estava ficando muito aqui, estava só assim, em tempo de embalar as coisas, de resolver, olhar envelope por envelope, né? Assim, analisar. Então, ainda não tinha fechado, entregue mesmo, mas eu já estava trabalhando mais em casa. Então, eu acho essa possibilidade de você ficar em casa, assim, de você ter o seu ofício em casa, hoje é um privilégio. Eu acho também. Nada sair para fazer outra coisa. Eu só saio mesmo o dia assim, que a minha mãe precisa de alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu fui ao escritório buscar um material e tudo. Mas fora isso, eu não estou saindo para lugar nenhum. Fico aqui direto. Aí tem dia que eu acordo e falo assim, que dia que é hoje? Não, não falo não. E assim, trabalhar em casa é bom que a gente vai otimizando as coisas todas, né? Assim, você não tem o tempo de deslocamento do trânsito, de ficar engarrafado, essas coisas. Mas a Tempo, gente trabalha dobrado, né, Jaque? Você não tem essa sensação, não? escutei, repete. Que a gente trabalha dobrado também? Mais, muito mais. E assim, tem a coisa da casa, né? Eu já tenho um tempo que eu tô sem ninguém me ajudando aqui. Então, assim, eu acho que pra você trabalhar em casa tem que ter uma disciplina, né? Porque eu sou. Engraçado que agora que eu tô construindo essa disciplina. Porque antes não tinha, não. Aham. Era assim, tava aqui, aí passava pela sala, via coisa na televisão, parava, assistia, né? Aí você começa a trabalhar de novo, lembra que a roupa tá lá, tem 3 horas dentro da máquina, que você tem que tirar a roupa, tanta coisa assim. A gente vai aprendendo a sistematizar isso, né? Ainda não tô boa nesse negócio. Total, total. Hoje estava eu e o Carlos aqui em casa fazendo a agenda da semana, por conta dos editais emergenciais que estão abertos, né? Aí vamos mandar? Vamos, para qual? Para todos. Então vamos fazer uma agenda aqui de prioridade. Porque também se deixar, eu tinha dias que eu não cozinhava, e hoje eu fui cozinhar. Falei, nossa senhora, peraí, deixa eu fazer um. Eu tô chiquérrima, isso eu já aprendi. Faço a compra, cozinho tudo. É Congelo, mesmo? congelo, deixo umas coisinhas do lado de fora, outras eu congelo. Porque todo dia você tem uma comida no congelador. Entendeu? Aí você não precisa ficar cozinhando todo dia. Não, Porque vou aí ter que fazer isso, Jesus. não dou conta, não. Nem. A Letícia Carneiro tá aqui, tá mandando beijo. Maria Clara, Sueli. Tem mais gente. Só os Tá amigos, aqui. só gente delícia. Ô, Jaque, e como é que tá sendo pra você essa quarentena? Você falou que você já estava nesse processo de fazer a transição, né, do seu escritório, que era lá no Maleta,
para sua casa e tal, mas a quarentena como um todo, assim, como é que tá sendo para você? O que você tá percebendo dessa mudança toda? É uma loucura, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Assim, tem dia que me dá uma sensação assim de. Depois do tempão, teve um dia em específico que me deu uma aflição, assim, É? não saber nada, né? Por exemplo, para mim é novo. Peguei um quarto e fiz um escritório para mim no meu quarto, no meu apartamento. Aí pus a mesa Aham. perto da janela, que aí eu fico vendo o movimento. Eu moro em frente à barragem, né? Tem uma vista linda, fico vendo o movimento, aí fico analisando. Hoje o trânsito tá fraco, aumentou o trânsito. Eu fico assim. E teve um dia que me deu uma aflição, assim, dessa coisa de você não saber. Assim, você não sabe nada, você não tem certeza de nada, você não tem certeza do bichinho, você não tem certeza da vida, como vai ser depois, ou agora, o comportamento, né? Muda muito o comportamento da gente. Agora, para mim, eu tinha vezes que eu ficava até com a consciência pesada, porque eu estava achando muito bom de estar Eu em casa, também. porque eu precisava baixar essa bola. Sabe? Aquela coisa de estar sempre correndo, estar sempre atrasado. E a coisa do maleta era uma coisa que me puxava muito para lá. Ir para lá, ir para lá era muito bom para mim. Eu acho assim, a coisa de vir para casa tem os dois lados, né? Economicamente, pelo momento, melhor, né? Agora, você ter um espaço do lado de fora da sua casa, o bom é que você tem sempre encontrando com as pessoas, né? Ali era um lugar onde eu encontrava com o mundo, né? Você dizia É, banco, você levava 3 horas para voltar para a sala, assim. Então, assim, e eu acho que tem muito essa coisa do relacionamento, né? Então, tem. era isso que me pegava muito, e a coisa da disciplina, de saber comportar dentro de casa, né? Uma amiga minha uma vez falou, não, eu acordo, eu caminho, eu volto, tomo banho, tomo café, passo batom e vou pro meu escritório. Depois eu vou almoçar. Eu falei, não dou conta. Quando eu vejo 3 da tarde, tô de pijama, entendeu? Assim, é uma coisa que Aham. uma disciplina, entendeu? Assim, então, acho que é buscar disciplina, que eu acho que é super possível, e eu acho que hoje já tem um tempo que o meu escritório de verdade era a minha mochila, né? Assim, o celular, Uhum. né? Não, assim, as minhas 2 últimas viagens eu consegui viajar sem o computador. Já foi um sucesso, porque o celular hoje você faz tudo. Não faço ideia, gente. Já deixou metade das coisas para trás. É o computador. Viajava antes com aquela mochila, computador pesado, andando para lá e para cá, não sei o quê. Então, a gente tem que ir acompanhando isso também, essas possibilidades, né? Então é isso, o escritório hoje é o celular da gente, então é criar outros modos operantes, né? De se fazer as coisas e tudo. E é um momento também de buscar outras coisas, outras atividades, sabe? Não sei. A gente não sabe muito, né? Assim, eu já tinha desacelerado um pouco por motivos particulares e os projetos a gente já vem numa queda livre já tem um tempo, né? Isso não é de agora. Isso não é desse governo Sim. agora, isso não é do ano passado para cá, isso já é de bons anos para cá. Que a gente Hum. começou numa queda livre e eu escutei uma coisa domingo que eu achei maravilhoso da Helena Katz, ela falando que os artistas acreditam que edital era política pública e que acreditam até hoje. Então, todo mundo ficava só esperando edital e fazendo projeto. Igual é o que a gente está fazendo agora, inclusive. Né? Assim, então, a gente também não. Eu sinto que a gente ficou refém das leis, a gente não buscou outras ferramentas. Então, se você não tem uma política pública institucionalizada, a hora que entra uma. Mesmo. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem direito nenhum. Você não existe. Você não existe. Né? Então, é E isso. é o Então, que está acontecendo, né, Jaque? Olha a gente correndo atrás dessa Lei Aldir Blanc, né? Já vamos porque para 3 meses de isolamento, agora que está saindo. está em crise há muito tempo. Né? Só que lá eles já têm direitos conquistados. Estou falando com um profissional técnico de teatro, Hum. isso, eles já têm alguns direitos conquistados de segurança, né? Segurança, você não tem trabalho,
mas você tem um recurso enquanto você está desempregado, por exemplo, né? Direitos de segurança, de um monte de coisa que a gente não tem. Então, assim, cada crise que chega, quer dizer, nunca foi ideal, né? Mas cada época que a coisa pesa um pouco, a gente fica sem nada, sem nada. Porque o nosso normal sempre foi recomeçar de novo, né? A cada projeto que você faz, o projeto acabou, você começa da cinza de novo. Você renasce das cinzas, você tem que provar de novo quem você é, você tem que mandar o seu currículo de novo, sua fotinha de novo, para as mesmas pessoas, para a mesma. Para as mesmas pessoas, isso é cansativo demais. É isso, entendeu? Não é o seu, não é a pro, pensando assim, não é a proposta em si que vale. Hum, Eu às vezes fico pensando nisso, será que é a proposta que vale? Ou é o nome das pessoinhas que estão lá, sabe assim? Claro que tudo é um conjunto, né? é. Mas na verdade, se eu preciso todo ano provar quem eu sou, quem o meu convidado é, que ele tem que assinar a carta, que ele tem... antes de tudo acontecer. Porque, vamos supor, que eu acho que deveria ser, manda uma proposta, a proposta é legal? Então agora vamos ver quem é, essa pessoa tem condição de executar, né? Aí começa a solicitar a documentação, começa a organizar a situação. Não, você organiza tudo, gasta uma fortuna de tempo, de tudo, para, se possível, mais uma mega sena, né? E é tanto que, assim, ou seja, a coisa ela é tão burocrática e de uma maneira que a gente vê que é desnecessária, que esses editais emergenciais estão mostrando para a gente que é possível fazer de uma maneira mais simples, né, e objetiva. Mas Uma proposta de tantos a tantos minutos, assim, se assado, pode escrever pessoa física ou pessoa jurídica, tchau. mas Tudo formulário por Google. mesmo assim ainda tem uma burocracia grande, né? Ainda Ainda existe tem, mas o processo já é muito mais simplificado do que as outras coisas. Ele vai mais direto. para transformar, né? Para as pessoas Ah, entenderem que é possível, né? Que pode flexibilizar um pouco mais, entendeu? Que essa burocracia que a gente vive nela não cabe muitas vezes para determinadas áreas, né? Igual a área. total. Tem certas burocracias que não cabe na área, sabe? Eles lidam com você como se você fosse o seu Manuel, dono da padaria da esquina, né? Que tem uma circulação de grana todo dia, né? Que ele paga um outro tipo de imposto, entendeu? É diferente. Meu sonho, né, Jaque, ter circulação de grana todo dia. É, minha filha, quem sabe? E ao mesmo tempo é isso, né? Assim, a gente chega numa situação dessa e a gente continua refém desses mecanismos, né? Porque também é o que a gente tem de imediato para poder acessar. As contas de luz estão chegando, os aluguel estão chegando, e a gente tem que dar conta disso, né? Assim, é muito doido como que a gente tenta, mas a gente ainda não conseguiu, né? Assim, realmente tá num outro lugar que seja de menos dependência, né? Assim, desses mecanismos públicos. Porque eles são insuficientes mesmo, né? As próprias leis de incentivo, elas precisam ser repensadas Acho que é urgentemente. existe muita coisa a se fazer, né? É. A valorizar, por exemplo, vamos supor, a gente está falando mais na área de dança, né? Assim, a valorizar a dança como uma área de conhecimento, a dança como uma área de formação. Qual o valor que o espetáculo de dança tem para uma instituição? Se me perguntar hoje, eu vou falar que nenhum, Uhum, né? uhum. A dança ela não é programada nas grandes salas em Belo Horizonte há quanto tempo, né? Nossa, mãe, nem sei dizer. As grandes instituições não programam dança, né? Assim, então, assim, qual é o valor disso, né? Assim, como profissão, como área de conhecimento, de formação, de tudo, né? Assim, então, ainda há muito que se fazer, entendeu? E isso é uma coisa que já é de muito tempo, sabe? Porque como a gente se salva, você está sempre se salvando, né? Você vê, passou um ano, 2 anos, 3 anos e você está no mesmo lugar. Se você for pensar nisso, né? Evolução de uma área, né? Profissional.
E assim, eu tenho a gratidão de falar que eu sobrevivo de dança, tá? Desde sempre. Eu criei 2 filhos com dança, né? Inclusive, a Laura está aqui. Ei, Laura. O quarto Hã? escritório, Né? quarto dele, agora é meu escritório. Então, assim, quer dizer, eu tive o privilégio de estar numa instituição que tinha uma condição. Então, assim, a gente era considerado, você sobrevivia do seu ofício, né? Mas isso é um caso em milhares, né? A pessoa tem que Total. fazer. No início, assim, claro que uma época a gente tinha que trabalhar igual um condenado. Você tinha que, se você quisesse dançar, você tinha que dar aula todos os dias. Assim, eu dava aula de 4 às 10 todos os dias, sem intervalo. Enquanto uma turma saía, outra entrava, você comia um mamãozinho, entendeu? Assim, rapidinho. Né? Você não podia parar, porque assim, e era todos os dias, entendeu? Para você dançar, para você pagar aula, né? Era assim mesmo. Acredito que tem muita gente que ainda faça isso, né? Para conseguir sobreviver. Faz, porque, por exemplo, a gente tem bilheteria para dança, é uma coisa que não aumenta desde 95. Você tem, assim, um caso ou outro, né, que tem uma bilheteria um pouco mais atualizada, né? Mas, via de regra, os espetáculos continuam custando entre 10 e 20 reais. Há Já é muito. uma loucura com o preço das coisas. Vai alugar um teatro para você ver quanto que está custando uma pauta. Só o teatro. Aí você tem o técnico, aí você tem toda a produção. Isso tudo você sabe melhor do que eu, que você é produtora há 1000 anos. E a Não, gente tem também nas escolas de dança. tem teatro, Oi? tem teatro particular que te cobra R$ 2.500 o dia de montagem. Pois é, tipo, é uma loucura. Você não vai ter uma bilheteria de R$ 2.500 para cobrir isso, entendeu? Então, é isso. Aí você fica refém. Aí, tipo assim, fazer produção particular é um risco enorme. Cada vez mais a gente vai, por exemplo, para a dança contemporânea, é um risco enorme. Você não tem público de dança contemporânea aqui para poder encher um teatro desses, por exemplo. A gente É, era dança contemporânea, a gente sabe que não. A menos que seja companhia ou que sejam artistas muito renomados, assim, mas. nem assim, porque o custo é muito alto. Dependendo do espetáculo, o custo é muito alto da produção. Então, muitas vezes a bilheteria não É, paga. Tem uma pessoa de fora, tem a loja, não. tudo assim. E mesmo o local. Dependendo, a gente sabe que as artes não se pagam. Claro que devidas às proporções, né? Aham, Mas é muito difícil você arriscar, fazer uma grande produção por bilheteria. Estou total. dizendo de dança. Porque isso A Letícia está comentando aqui, foi criada uma cultura do de graça. Essa cultura foi criada com as leis de incentivo, quando começam a obrigar a gente a ter que dar cota. Você tem que dar não sei quantos por cento. Hã? é a herança das leis de incentivo. Esse eu acho, para mim, o grande desserviço da lei de incentivo. Porque eu lembro no período do projeto da Telemix celular, o Lembro demais. os produtos Circuito Telemic. do interior quebraram, porque o circuito saía daquela cidade, ninguém da cidade queria pagar nada mais. Porque era tudo de graça, as oficinas eram de graça, o espetáculo era de graça, palestra, tudo era de graça. Assim, era maravilhoso, era uma caravana, né, com música, teatro, dança, teatro de rua, cursos de gestão, era maravilhoso. Só que eu acho que assim, é uma desvalorização daquele profissional. Sempre que eu trabalhei com algum grupo que tinha a contrapartida para projeto social, era levar as pessoas de graça, que tinha alguma coisa de graça, eu procurava dar um jeito de explicar para aquelas pessoas que eles não estavam ali de graça, que eles não Hum. estavam na conta, mas que alguém
tinha alguém pagando para ele estar ali. Para que a pessoa tenha essa consciência de que aquele artista que está ali, aquele professor, entendeu? Ele tem um valor em dinheiro. Total. Ele custa, porque ele bancou uma formação, ele banca sempre, né, um estudo, uma manutenção do conhecimento, uma coisa, né? Então, assim, eu acho que as leis de incentivo foram um desserviço nesse sentido. Que são as lacunas, né, que não foram preenchidas. Quer dizer, se por um lado você garante a descentralização, né, do acesso à arte, digamos assim, com essas circulações e com o fato dessas circulações serem gratuitas, você não garante a manutenção da produção artística fora desses lugares, né, de fomento público. Então, que ações que você pode criar ou com que tipo de processo de valorização se cria para que esses trabalhos eles continuem independente de ter sido aprovado por um edital. Porque, né, quer dizer, e também tem também uma coisa que você falou é verdade, assim, tem essas relações que a gente tem de valorização de uma área e não de outra, porque, por exemplo, ninguém questiona pagar R$ 500 no ingresso de Sandy Júnior ou para ir no Rock in Rio. A música, ela conseguiu chegar num lugar, assim, né, onde já tem muito bem estabelecido isso. Assim, e as pessoas já contam que elas vão ter que desembolsar algum valor para poder assistir a um concerto de música. Hã? A gente não chegou na mídia, né? Quer dizer, não existe um trabalho Você sempre fala isso. que atinja a mídia, entendeu? Porque o que que vem? A TV, eles te enfiam goela abaixo, né? Certas coisas que muitas vezes não foi opção das pessoas buscar aquilo. Aquilo entra dentro da sua casa, entendeu? É igual, por exemplo, eu falo muito da comédia, né? A comédia hoje ainda tem uma boa bilheteria, né? Assim, teria, né? Agora eu não sei como é que vai ser. Mas por quê? Os programas de TV, eles entram dentro da sua casa. Né? Então, assim, qualquer público, qualquer pessoa, em qualquer lugar, lá no Amazonas, interior do Amazonas, no estado do Rio, ele assiste o mesmo programa, entendeu? Então, assim, se Hum. ele está para sair de casa para assistir um espetáculo, ele vai assistir alguma coisa que ele conhece. Porque o que ele não conhece, ele não sente falta e ele não vai ver uma dança contemporânea. Ele não sabe nem o que é aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que até eu acho que as próprias instituições, né, eu falava isso muito na época da Caravana Funarte, que foi um momento Lembro. que teve alguns editais interessantes, foi quando começou o Clausiano, o Miriam Muniz, e tinha o Caravana Funarte, e a gente meio que embolava isso, assim, quem tinha os dois projetos para aproveitar e tudo. Quem não conseguia um parceiro na cidade que estava indo, passava pela cidade como se nunca tivesse ido ali. Por quê? A verba, você não conseguia pagar um assessor de comunicação. A verba não dava para você sair da sua cidade de avião, pagar hotel, né, pagar os artistas e ainda fazer uma divulgação à altura. Eu lembro que eu falava muito na Funarte, que a Funarte tinha que fazer um trabalho de uma parceria com os meios de comunicação de cada lugar. Uma bandeira Funarte. Igual, por exemplo, a gente tem aqui uma bandeira da Secretaria de Cultura, por exemplo, que apoie que as TVs, as rádios, apoiem os espetáculos patrocinados através dessas leis, através dessas instituições, entendeu? Já seria uma que a gente não tivesse que tirar daquela verba que geralmente não cobre, Não. É. para pagar um assessor de imprensa que muitas vezes nem dava certo. Então, assim, as coisas que eu fiz que deu muito certo foi quando a gente tinha os parceiros locais, produtores, Uhum. produtores locais que faziam eventos, pessoas conhecidas que a gente se inseria naqueles eventos. Então, era maravilhoso. Agora, era muito difícil. E é E difícil. aí, assim, um produtor que está começando, um artista que está começando, como é que ele vai fazer até que ele crie a sua própria rede, até que ele, né, faça ali os seus contatos, né, para que essas parcerias possam
começar a acontecer, porque eu entendo também que os editais eles não vão dar conta de tudo, né? Tem alguns editais, por exemplo, que são de fomento. Então é só um empurrão ali, ele não vai te dar toda a estrutura. Mas aí como é que você complementa essa estrutura? É muito doido, assim, a gente vai caindo sempre em lugares, né? Porque aí é isso, você está começando, você não tem dinheiro para pagar uma pessoa para escrever projeto para você. Aí você vai tentar escrever o projeto, mas você ainda não tem a linguagem, então assim, 9 de 10 não vão passar. E aí você ainda está conhecendo as pessoas ainda estão começando a conhecer o seu trabalho e confiar, e é muito doido, assim. A gente Vai mesmo. leva muito tempo. Mesmo quem já está no mercado é muito difícil. Você vê a cara de Não, trabalho. eu sei, mas aí eu tô falando assim, se para quem já está, que é isso É, mesmo que você está falando, se para quem já está a gente encontra essas dificuldades todas, imagina para as pessoas que estão começando, é uma loucura. Por isso que o formato das leis como são hoje em dia, eles já esse não estão contemplando quem já tem currículo para provar, né? enxame de editais, na verdade, não é nada mais do que a gente está dividindo migalhas, né? A gente divide entre Total. migalhas. Então, você, assim, a gente ainda tem que ser grato de não existir esses editais. Eu sou a favor de que o edital beneficie menos trabalhos com valores maiores. Uhum. Tá? Porque não adianta você ganhar um tiquinho, eu ganhar um tiquinho, aí você paga lá umas continhas, tá bom? Entendeu? Daqui 2 meses você não paga as continhas mais, porque acabou o dinheirinho, entendeu? Não, exatamente. Não consegue criar uma visibilidade do seu projeto. Ele vira, Uhum. ele fala muito, projeto secreto. Ele vira um projeto secreto que só você que sabe que você. É, só você que sabe. Você e os donos do edital que você tem que prestar conta. Então, assim, é perverso isso, falar isso. Igual a lei municipal de Belo Horizonte, que é o que hoje a gente tem de melhor, é o que tem para hoje, né? Assim, que eu falo que Aham. eu estava assim. A lei, ela, por exemplo, o meu evento compete com você fazendo um solo, com o seu É. solo. E você compete comigo com um evento onde eu vou estar com vários artistas. Entendeu? Uhum. Às vezes o seu projeto vai receber um valor maior que o meu. Entende? Então, assim, quer dizer, é muito complexo tudo. Se a gente for ficar aqui, entendeu? É, nós vamos abrir 5 lives. Muito essa coisa da visibilidade, da comunicação. Porque assim, eu já tive eventos com valor alto de grana, outro médio e outro sem quase nada, né? E é certo que quando você tem uma verba maior para comunicação, o seu evento deslancha. Ele vai, porque as pessoas, o Estado, o Brasil, o mundo vão ficar sabendo o que está acontecendo naquele lugar. Uhum. Entendeu? E hoje, eu, assim, eu não sei, porque eu não sei, eu não sou boa nesse negócio aí, que você é ótima. É, mas, assim, eu tô nesse período de quarentena, pesquisando essa coisa das lives, eu sempre pergunto, quantas pessoas tinham? Quantas vezes eu acho que tem uma ilusão de que a gente está chegando. Ah, mas é total. Estou A aqui, gente continua aqui no nosso raio, tô aqui na minha né, casa de... e eu divulguei um negócio, eu acho que todo mundo viu. Eu acho que todo mundo sabe assim. Então, eu não sei como que é isso. E eu tenho muito essa dúvida. Então, assim, como fazer, entendeu? Daqui para frente, principalmente, né? Hoje eu estava vendo esses editais, aí você vai propor um espetáculo no teatro que você precisa de tanto de público para pagar suas coisas, entendeu? E É. se naquele período não tiver o público? Aí você tem que pagar uma pessoa que é fera na filmagem, na edição, que é uma coisa que a gente nunca teve grana para fazer um trabalho como deveria ser feito, para que você tivesse um acervo, né? Um acervo que, Total. que eternizasse cada projeto. Por exemplo, o ideal era que cada Uhum. coisa que a gente fizesse, um workshop, uma oficina, uma coisa assim,
você tivesse condição de registrar aquilo para que aquilo fosse entregue para a vida, né? É. E se a gente também não fizer isso, piorou, né? Porque os editais vão cobrir esse custo? Eu não sei. A gente vai conseguir comunicar com as pessoas, né? Assim, então, a coisa da comunicação, para mim, ela é primordial, sabe? A Porque é gente muito podia, ilusório. devia poder acessar a verba de comunicação dessas instâncias, né? Municipal, estadual e federal. Pô, o governo federal gasta mó grana aí em comunicação, fazendo umas coisas que eu fico assim, sem entender. Pô, libera pra gente, né? E agora, mais do que nunca, ficou claro que quando precisa, o dinheiro aparece, né? Cara, a gente estava conversando isso outro dia, eu não sei, foi em alguma live a gente estava falando disso. Gente, mas o dinheiro apareceu. Aonde que estava escondido esse dinheiro, meu Deus? É, Isso diz, que é foda, né? Essas coisas que são revoltantes, assim. A gente precisa chegar numa situação precária. eles falam que o dinheiro não existe mais, né? Que o dinheiro hoje é virtual. Esses bilhões, bilhões que todo mundo deve um para o outro, que o fulano roubou, que o dinheiro ele não é palpável, que ele não existe. É uma abstração, né? Jaque! Aqui para mim entrou uma Pegou, é, mensagem aqui, eu não tenho deu uma negócio de travadinha. não, uma Ô, mensagem. Jaque, olha só. E aí, você estava falando também, eu queria voltar um pouco, um pouco mais em você, assim. A gente já falou muito de lei, muito de projeto. Esse treino vai sair do lugar. Eu queria saber um pouco mais de você, assim, queria saber, é ótimo. Até parece que a entrevista é uma conversa, né? Mas é porque você estava falando lá atrás dessa coisa sua que você já estava transicionando para um outro estilo de vida, assim, né? Você já vem falando disso em outras conversas que a gente teve também, que que você falou que você está sentindo que você está passando por um processo de transformação, que você está entrando numa outra fase da sua vida, assim, né? E que você está experimentando isso para ver onde vai dar. Que transição é essa, assim? Que lugar que você estava e para onde que você está achando que você está indo, por exemplo? Você falou da questão de desacelerar um pouco. É porque eu acho que a gente vem, você entra num ritmo de vida, eu falo muito a coisa do ritmo interno, né? Você entra num ritmo, aí você levanta, assim, a minha mãe sempre falou que eu estava sempre atrasada, né? Assim, essa coisa de falar assim, não, porque eu tô com pressa. Eu lembro meus filhos pequenos, eu falava com eles assim, gente, vamos que eu tô atrasada, anda rápido. Pega tudo. Tinha sempre, aí você tá sempre com uma coisa, e você vai, canaliza aquilo e vai. Por exemplo, agora que eu tô aqui, eu fico pensando assim, gente, o que eu ficava fazendo tantas vezes, até 9h30 da noite, lá no Maleta? Desde as 8 horas da manhã. Entendeu? Assim, Nossa, mãe. claro que eu estava lá focada numa coisa. Lá eu não tinha máquina de lavar roupa, eu não tinha comida, não sei, né? Mas assim, aí você fica pesquisando mais. Mas assim, por que tantas vezes eu precisei ficar lá esse tempo todo? Entendeu? Assim, então, assim, é também dar essa. Pode ser que a gente tá ficando velho também, né? Então você fala assim, não, agora eu quero dar uma respirada, quero fazer outras coisas. Mas foi de ritmo mesmo, sabe? Eu acho que se a gente não pensar nisso, você entra numa vibe que você não para mais. Por exemplo, tinha dias que sábado, às vezes que eu não estava trabalhando, domingo, você fica achando que você está esquecendo alguma coisa, né? Você não pode Olha sentar e só. sabe? Então tem muito a ver por aí. E é um trabalho que ele é 24 horas mesmo, né? Tem dia que eu faço à noite agenda. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Quando eu acordo, já pintou uma demanda que eu não contava. Alguém ligou, não sei da onde, para fazer tem que ser agora. Me manda não sei o que agora. Aí te tira do seu. Do seu planejamento, não, né, anterior. Então tem um ritmo aí que eu acho que também, se a gente não falar, por exemplo, eu estou fazendo tai chi 8 horas da manhã, online.
Aí, Que se, tudo. assim, para todo mundo, a partir de agora, né, se eu vou continuar, não, de 8 às 9h30 eu não posso fazer nada. E Isso isso, aí. isso, por exemplo, não pode ser uma segunda opção. Tem que ser, não, eu faço isso, eu faço aula de inglês, eu faço, entendeu? Assim, você tem que ter as prioridades da sua vida. Não, hoje é o meu dia de ir no cinema. De Porque fazer uma coisa que seja só para você, né? Porque esse tal da gente também trabalhar com aquilo que a gente ama também faz a gente entrar nesse fluxo, né? eu ia falar isso, que é um perigo você trabalhar com o que você gosta. Porque você não mede, sabe? Assim, é sempre bom, né? É sempre bom. É, Eu falo muito assim, que às vezes tem dia que você não está muito legal, aí você recebe um telefonema de uma possibilidade de um projeto, de ir não sei para onde, me manda isso que talvez você já muda. Aquilo é. já te coloca em outro lugar, entendeu? E assim, tem hora que eu acho que é uma coisa de acalmar mesmo, sabe? Inclusive de medir o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, sabe? Assim, Nossa, isso tá sendo tão recorrente nessa quarentena, né? Tá sendo tão bom para isso. é. Recolocar, rever as prioridades mesmo, assim, né? E onde é que a gente tá no meio disso tudo, né? Porque esse fluxo também a gente fica meio perdido. Agora, para onde que vai, não sei. Isso eu não tenho a menor noção. Eu sei que eu quero ter mais tempo assim para mim, para as minhas coisas, assim, que eu acho que durante esses anos todos eu me atropelei muito, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu quero, sabe? Porque também é o seguinte, o trabalho sempre foi um grande prazer, né? Por Eu exemplo, sei. férias, há anos, né? Então, assim, mas o que que eram as minhas férias? Trabalho, minhas viagens, né? Tanto de viagem que fazia. Então, aquilo eram umas férias. Porque você saiu do seu lugar, você vai para outro, você conhece outra cultura, né? E você vai conviver com pessoas que fazem a mesma coisa que você, em outro país, É. em outra cidade, né? E assim, você vai entendendo que trabalhar em Paris, em Nova York, em Betim, em Nova Lima, é a mesma coisa. Porque você vai conviver com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você, todo dia, que monta espetáculo, desmonta espetáculo, que tenta vender as coisas, sabe assim? Então, assim, a gente passa. Eu falo que eu tenho muito problema de viajar quando não estou trabalhando agora. Eu tenho que mudar isso. E como é que vai ser isso? Eu quero ir onde as pessoas da cidade vão, entendeu? Assim, Aham. ser turístico é difícil. Mas é isso, eu acho que mais falando mais assim do cotidiano e das coisas mais simples, né? Eu acho que é tornar a vida mais simples também, né? Mais simples dando as... Total, né, Jaque? Isso também é qualidade de vida, né, pô? Qualidade de vida não é só comer comida orgânica, não. É, e eu acho que a gente passou muito também. Você vai passando, você vai ralando tanto, né? Assim, você corre tanto atrás, chega uma hora que você começa a desgostar um pouco. Porque é tanto, sabe, assim, igual falando, por exemplo, dos eventos, né? Por exemplo, um, dois na dança, chegou uma hora que eu já não achava a menor graça de fazer aquilo. É mesmo. Porque assim, a gente foi num crescente muito tempo, assim, muito bom, e depois foi num Foi decrescente muito legal. e que começou a virar uma mostra de dança, como várias outras que já existiam no país, né? Assim, que foi perdendo a essência pela diminuição do recurso, né? E os dois últimos trabalhos que a gente fez, assim, a gente pagou para fazer. Então, assim, Nossa, aquela velha história, né? sabe quando você está lá no meio, fica bom, porque você está no meio das pessoas, né? Você está encontrando. Porque assim, eu trabalho muito pelos encontros, que é o que fica, né? Também. É. É o que você vai levar para sempre. E assim, tem gente que você fica às vezes 3, 4, 5 anos sem encontrar, o que você encontra é maravilhoso, porque você construiu alguma coisa. É. Mas começa a ficar desanimado, porque é tanto, você trabalha tanto para não ter nenhum tipo de recompensa, entendeu? Acabou um, você já tem que pegar outro, aí você já está você tá no meio de uma produção, você não pode recusar outro, porque essa vai acabar, né? Aí você já tem que estar começando a outra, entendeu? Então, assim, eu fui
perdendo um pouco do incentivo de continuar escrevendo em edital. Porque uma mostra, ela não pode ser feita com qualquer verba, né? Porque É. senão, sabe? E eu não quero mais essa coisa de graça, não é de, sabe assim, você não tem que cobrar, arrancar a carteira do cara, mas assim, eu acho que assim, o artista que está lá, e até contratar as pessoas pechinchando cachê, pechinchando, sabe assim, isso vai ficando chato demais, sabe assim, Vai ficando desanimador, né? por exemplo, porque a gente entrou numa de que você já fazia o projeto com valores baixos, com medo de não ser aprovado. Exatamente. Teve um dia que eu falei assim, o Guto Muniz que me ajudou nisso. Que o Guto, primeiro eu não chamava o Guto porque eu achava que ele era caro. Só que eu trabalhava muito com ele nas coisas dos outros. Um dia ele falou comigo assim, se eu souber que você nunca me chamou por causa de dinheiro, nós vamos brigar hoje. Falou assim. Aí, bom, a partir daquilo, ele falava comigo assim, quanto que você tem na planilha? Eu falava, ele, não, eu faço. Só que eu nunca soube o valor real do trabalho dele. Uhum. Aí, uma época, eu comecei a ligar para as pessoas. Eu faço isso hoje. Eu ligo para as pessoas, falo, eu vou fazer um evento que é isso, dois, não sei o quê, dois workshops, dois encontros, tantos espetáculos, tantos dias. Quanto é o valor real do seu trabalho? Aham. Aí eu coloco lá o valor real. Claro que nunca eu vou pagar o valor real, porque assim, geralmente você não consegue aprovar o valor real, né? Assim, mas você tem uma coisa de consideração com o profissional. Eu acho também. Na rede a gente também faz isso, sabia? A gente ainda não conseguiu pagar o valor real, mas a gente sempre pede o orçamento real, assim. Qual é o valor do seu trabalho? E aí, à medida que for rolando, a gente vai conversando e vê o que é possível fazer. Trabalho sempre com as mesmas pessoas. Graças a Deus, assim, eu nunca tive problema de equipe. As minhas equipes são maravilhosas. Então, assim, o que eu tento fazer é o seguinte: é um trabalho de compensação, né? Então, você trabalha comigo, você topa receber o que tem na planilha lá, a história da planilha. Aí vamos supor, daqui a pouco eu aprovo uma grana que está acima do valor que você me pediu. Mas a rubrica é a do seu trabalho. Aí eu te pago aquela grana, entendeu? Maravilha, Jaque. Para a gente compensar o que foi feito atrás, entendeu? Assim, pra gente, Uhum. porque é uma mão lavando a outra, né? Assim, se eu conto com você, você também tem que contar comigo, para a hora que eu É. tiver, você vai estar comigo também, entendeu? E você trabalha de uma forma que a rede faz isso muito também inspirado em você, assim, que é essa coisa de manter as relações muito próximas com as pessoas, assim, né? Tanto que na rede a gente chama todo mundo de parceiro, né? A Marisa Diniz está aqui. A Marisa não é parceira mais, a Marisa já é sócia. Ela já recebe royalty, já recebe dinheiro de ação, entendeu? É minha patroa. Essa patroa. Então, assim, tem algumas figuras, Sueli Machado, Gabriela Cristófaro, Arnaldo Alvarenga, o Wagner Moreira. A gente tem umas figuras que são parceiros, assim, o Pablo, né? O Pablito, que é o que faz a nossa foto, o nosso registro. Porque são figuras que não vão lá para prestar o serviço. Tipo assim, eu preciso que você vá lá e filme o dia de apresentação, ou que você vai lá e dança seu espetáculo, aí a pessoa chega 2 horas antes, arruma, dança e vai embora. É todo mundo que chega junto, que quer saber como é que é o evento, o que está precisando, que como é que eu posso ajudar e que eu posso dar uma sugestão. Então, assim, são parceiros mesmo, é gente que chega junto e que ajuda a fazer o projeto a crescer. Então, no nosso caso da rede, deixa a gente muito à vontade também, assim, para poder trabalhar. Porque você sabe que tem uma relação que ela é transparente, né? Ou seja, o que a gente pode fazer, o que a gente tem de condição para executar o projeto, isso é sempre passado para as pessoas, né? Então, assim, é isso que a gente tem para fazer isso e isso. Então, ter essa relação clara
E aí a gente tem esse retorno dessas pessoas, assim, que sempre, todos os eventos da rede tem um dedo da galera, assim, que tá sempre ajudando. E a gente pega um pouco isso de você, assim, que você tem um pouco dessa relação muito pessoal com as pessoas, né? Você falou lá no começo, né? Não podia descer que para conversar com todo mundo. Comigo você tá sempre conversando, né? Que eu tô sempre pedindo dica, ajuda. Eu acho que pra gente é um valor, assim, sabe mesmo? Essa Não, porque coisa de. quero, por exemplo, a coisa da produção, né? Por exemplo, eu virei produtora, a vida virou, né? Me fez virar. Você vai fazendo, você vai apaixonando pelas coisas que você tem que fazer, porque você está trabalhando num lugar, aí precisou disso, você vai virando aquilo, assim, porque você vai apaixonando por cada departamento daquela área que você trabalha, É né? isso mesmo. Assim, eu estava falando isso com umas pessoas agora, por causa da stand edital, as pessoas ligam, né, pode fazer isso, eu falei assim, como que você trabalha? Como que você cobra? Eu falei, olha, cada caso é um caso, É. né? Cada caso é um caso. E eu acho que eu sumi, né, aí. Não, pra mim você tá aparecendo. Aqui eu tô meio aqui assim, que eu tô dura. Tô com problema na cervical, tô esquisita. Mas assim, Ai, ai. eu considero, por exemplo, se eu for fazer uma produção para você, eu vou trabalhar de acordo com sua expectativa, com o que você quer. Entendeu? Claro que dentro da minha lógica de trabalho, mas então é sempre como se a gente estivesse começando de novo. Como se fosse Aham. tendo uma outra maneira de trabalhar, porque cada um tem uma expectativa, cada um gosta que aconteça de uma forma, cada um. Só que você leva muito tempo para entender isso também. Isso é com o tempo, né? Porque você acha que você trabalha de um jeito, pronto, acabou, né? Não. Com o tempo você vai entendendo que cada produção é de um jeito e as coisas mudam muito, né? Cada um tem uma maneira Nossa, mãe. de trabalhar, né? E eu falo muito que tudo que eu já fiz, esses projetos que a gente faz e tudo, eles só aconteceram por causa das parcerias. Parcerias locais, parcerias de fora. Então, assim, um Dois na Dança, quando começou, por exemplo, a gente procurava, assim, vinha uma pessoa de fora, dava aula no primeiro ato, o outro chegava, dava aula não sei aonde, um emprestava cadeira, o outro emprestava... É uma rede de help, né? Assim, e Nossa Senhora, e que é maravilhoso. por causa disso também. Entendeu? Uhum. Você não vai conseguir fazer, sabe? Assim, eu acho que nem quem tem muita grana, sabe? Não é isso. E um evento é uma coisa que não é seu, né? Ele passa a não ser seu mais, você passa a prestar serviço para ele. Exatamente. Ele passa, ele não é seu mais, ele é do outro. Por exemplo, eu estou mudando, eu estou saindo do escritório. Eu não saí. Tem 1 ano e meio ou mais que eu estou tentando sair de lá. Eu não saí ainda por causa do acervo que tem lá dentro. Eu Nossa, Jaque, que deve ser uma lindeza, né? um dia eu olhei para as prateleiras e falei, gente, se eu morrer, vai chegar um doido aqui, vai jogar tudo no lixo. Porque lá tem esse fita VHS, tem esse um Dois na Dança 2004, por exemplo. Tem a caixa com os envelopes, o currículo da pessoa em papelzinho, caixinha. Ontem eu estava mostrando para o Arnaldo, caixinha de... Tinha gente que mandava assim, caixinha com aquele monóculo, com não sei o quê, a fita VHS. Tem projeto de tudo quanto é jeito, você imaginar. De pessoas que não dançam mais, por exemplo, programa de eventos que não existem, a quantidade de programa de eventos de dança de 90 para cá, que não existem mais, é muita coisa. Sabe assim? Então, para sair de lá, está sendo muito difícil por causa disso. Cada Ô, caixa que Jaque, você tem que fazer um projeto para fazer uma exposição desse acervo seu, uai. eu Itaú Cultural, fazer uma exposição desse acervo maravilhoso seu. Já pensou? coisa. Ontem eu saí do meu escritório com um carrinho de feira lotado de caixa. Porque é uma Ai, que delícia. que cuida, uma pessoa que vai fazer daquilo uma coisa significativa, entendeu? E não adianta você ficar guardando papel, ficar guardando as coisas, se você não. E assim, se você não disponibiliza isso para alguém pesquisar, para alguém olhar, entendeu? Então, Total. E a gente aqui em BH fica às vezes um pouco refém, né, da própria história da dança na cidade por conta muito disso, assim, né?
a gente não tem ainda um lugar que organize esse acervo, que disponibilize ele para pesquisa. Imagina, vocês que já estão aí há tanto tempo. Agora eu vou colocar no depósito, é uma empresa que eu agora não tenho condição deles digitalizarem tudo para mim, tudo, mas eles vão guardar, as caixas estão guardadas por ano, e aí eu vou Nossa. fazer assim, por exemplo, mês que vem eu tenho uma grana, eu ligo e falo assim, vamos fazer a caixa 2005. Aí, Aham. abrir, avaliar tudo, o que pode jogar fora, também eu guardei tudo, né? Lá na caixa tem planilha, porque a gente imprimia tudo, né, antes. Então tem coisa Nossa. pelo, guardava, fazia uma pasta de cada ano das coisas, né? Para você ter uma referência no outro ano. Sempre em papel, né? Então, assim, a ideia é essa, depois de digitalizando, e cada caixa que for digitalizada, material que seja possível de doação, doar para a universidade, doar para algum projeto, alguma coisa. Tudo. Porque tem muito vídeo, muito livro, muito currículo, muito. Não, isso, o centro de referência da dança tem que ter uma parte de acervo lá, ó. Tem, mas ele não existe ainda, né? Para isso ele não existe ainda. Vamos botar pilha para esse trem acontecer? Imagina, Arnaldo também tem um monte de coisa. Banana tem um monte de coisa, imagina. E com o tempo, Dudude. nada, isso vai se perder, né? Não tem. Se você não consegue dar um destino para esse tipo de material, ele se perde mesmo, sabe? Porque ele tem que Pois estar é. precisa estudar para quem precisa quer tem a curiosidade de conhecer e tudo, né? Porque você Manda tem pro incentivo fiscal, Jaque. Vamos fazer um acervo da dança de Belo Horizonte. consigo fazer só do um, dois na dança, eu não consigo. Não, Porque só um dois na dança já é coisa demais, né? é de fazer um projeto para poder organizar o material, né? Organizar o material. Porque se você. O ideal é você ir organizando à medida que você vai fazendo, né? Entendeu? Para não acumular. Só que os É, a recursos. Marise que isso também é política pública. Também. Também. Gente, tem algumas coisas que eu consigo ler, mas os comentários estão passando muito rápidos. Eu perdi um monte. Depois a Jaque lê todos e responde. Eu não enxergo direito, tá, gente? Então eu tenho que chegar aqui, ó, a Marise. Isso também é política pública, claro que é. Nossa, Real, escreve um projeto desses emergenciais para catalogar e disponibilizar parte do acervo da dança de BH. Aí já junta você, junta Dudu, junta Banana, junta Arnaldo, faz um acervão da dança. A Rede Sola já tem um monte de coisa também. A gente junta também e vamos disponibilizar isso para pesquisa, gata. cada espaço que fecha, que encerra, por exemplo, Dudu, quando fechou o estúdio, quantidade de material que ela doou, que ela, sabe, assim, porque aí você não tem um destino ideal para dar para aquilo. E você também não tem um espaço físico para guardar aquilo. Como é que você faz? Pois é. Né? Então, assim, são memórias que vão se perdendo no tempo mesmo. E eu tenho muita aflição de morar numa cidade tão jovem e que as pessoas. E sem memória, porque Belo Horizonte, desde a arquitetura, né, é uma cidade Isso. de memória. Né? Belo Horizonte, eu faço parte de um grupo aí no Facebook, que é Fotos de Belo Horizonte. E assim, a cidade, ela é assassinada todo dia. Né? Onde é o meu escritório no Edifício Maleta, era um grande hotel que era um prédio maravilhoso, com jardim interno, com janelas gigantes, um hotel. Demoliram para subir aquele monstro lá. Entendeu? Assim, daí vai, é muita coisa assim. E aí eu acho que a gente aprendeu assim, né? A não demolir o casarão, né? Não demolir coisa. E quando eu fiz a primeira edição do Um Dois na Dança, eu queria contar essa história. Porque Ah, Jaque. a gente convive com muita gente. Eu sempre falo assim, eu não sei hoje, você falar quantos anos fulano tem, eu não sei calcular. Porque eu convivo com gente de 15, 16, 70, 80, 50. Você não sabe calcular a idade das pessoas.
né? E você trabalha de igual para igual com as pessoas. E assim, eu comecei a observar que os jovens, os bailarinos jovens que iam chegando, né, no primeiro ato, por exemplo, a última leva que eu convivi, as pessoas não sabiam nada, as pessoas não sabiam o que era Marilene Martins, as pessoas achavam que o corpo tinha nascido rico no alto do Mangabeiras, Amo, rico, né? amo. Então, assim, e numa cidade que na época não tinha nem 100 anos, que é Pois nada, é. como história é nada. Mas é porque é uma cidade que foi crescendo, já destruindo essa sua história. Porque a coisa da arquitetura, o espaço físico, ele é muito importante para você, para acompanhar a história, né? Uhum, O total. coração da cidade é demolido, entendeu? Ou seja, um edifício foi construído em 1930, não existe, em 50 ele já não existia mais, entendeu? Então o menino vai saber quem foi o primeiro professor de dança em Belo Horizonte? Para quê? Que isso, jamais. Essa coisa de você ter uma consideração com quem começou, né? Assim, quem foram os mestres da Dudude, quem foram os mestres dos meninos do corpo, quem foram, sabe assim, quem saiu de onde. Aí eu queria contar isso, quem tinha saído de onde. Aí a gente Que fez tudo. dos anos 20 aos anos 70, onde a gente tentou contar essa história, que vem lá Carlos Leite, depois Clausiana, Angel, da companhia do Carlos Leite, até chegar nos anos 70, que de lá para cá as pessoas estavam vivas, né? Aí Aham. vídeo, por Que que é a a turma dança? do Transforma pra frente. Aí a gente fez um vídeo, por que a dança? Aí responderam essa pergunta, a Mirinha, do corpo, né? A Sueli, a Dudude, a Dulce Beltrão, a Nena não quis responder, me mandou um A Nena fax, não participa. É. ela não ia responder. Aí um dia ela me liga e fala assim: Você tem fax? Eu falei: Tem, vou te mandar um fax. Aí ela mandou por fax a resposta dela. Maravilhoso. Maravilhosa. A gente colocou o texto no vídeo, Que entendeu? lindo. No vídeo. E no primeiro dia, na abertura do evento, a gente meio que fez uma coisa assim: o Rui dançando, como se fosse assim, essa pessoa dança no corpo, dançou no corpo. A Suzana Mafra, que mora em São Paulo, Valéria Sim. Raquel, primeiro ato, na época, né? Quem mais que era? Dudude, a Nena. Para as pessoas Ó, localizarem essas coisas, entendeu? Porque eu tinha aflição disso, e agora estou de novo. Porque agora já passou quase 20 anos e as pessoas já não se reconhecem mais. vamos juntar e fazer. Eu já estou fazendo. Aqui, a gente está a 2 minutos de encerrar a live. Tá. Passou super rápido. Ó, antes de acabar, eu vou deixar você falando aí, ó. Marisa Monagem me diz que tá cheia de material para contribuir com o acervo. A gente tem o primeiro ato também, tem muita gente na cidade, né, para poder contribuir com o acervo. Ou seja, vai botar esse projeto para frente. Vamos juntar, tem que juntar as pessoas. Né? Todo Vamos juntar. Ô, Jaque, obrigada, viu? mundo Obrigada por ter topado bater um papo. viu? Parabéns Hã? pelo trabalho que você está fazendo. Muito bem, Obrigada. viu? Sempre Obrigada. bom te escutar, viu? Adoro saber das histórias. A gente na rede te ama muito. Um Muito beijo, obrigada por poder te acessar. né? Um beijo para todo mundo lindo aí, que eu vou ver depois, porque eu não consigo ver. Tá? Obrigada a Pode todos, deixar. tá Ô, bom? gente, vocês obrigado pela companhia, pela visita, viu? Bom demais ter todo mundo aqui. Depois também eu vou ler os comentários, que hoje a gente teve muito comentário, porque você é famosa e bonita. Então, todo mundo comenta muito. Jaque, obrigada, obrigada por todo o trabalho que você faz pela dança de BH. Como bailarina também, te agradeço muito, muito importante. Vida longa para o seu trabalho sempre, ainda que esteja num ritmo mais calmo. Com certeza. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Vai cair.